Capítulo 1. A mágica de pensar grande. Creia no sucesso e terá êxito. O sucesso significa muitas coisas maravilhosas, muitas coisas positivas. Sucesso significa prosperidade pessoal. Uma bela casa, férias, viagens, novidades, segurança financeira significa dar aos filhos o máximo de vantagens. O sucesso representa conquistar a admiração, a liderança, ser olhado com respeito por todos, no escritório e na sociedade. Sucesso significa liberdade, libertar-se dos aborrecimentos, dos temores, das frustrações e do fracasso. O sucesso significa respeitar-se a si próprio, encontrando mais felicidade e satisfação na vida e ser capaz de fazer mais pelos que dependem de você. Sucesso significa vencer. Obter o sucesso, realizar-se, é o objetivo da vida. Todo ser humano deseja sucesso. Todo mundo deseja o melhor que a vida tem para dar. Ninguém tem inveja dos que vivem rastejando na mediocridade. Ninguém gosta de se sentir inferior ou de ser forçado a sê-lo. Na passagem bíblica que diz que a fé pode mover montanhas, encontramos um dos meios mais práticos e sábios para alcançar o sucesso. Acredite realmente que você é capaz de mover uma montanha e você o conseguirá. Não há muitas pessoas que se acreditem capazes de mover montanhas. Por isso, não há muita gente que o consiga fazer. É possível que você já tenha ouvido alguém dizer algo parecido com: é absurdo imaginar que você possa mover uma montanha apenas pelo fato de dizer: montanha, move-te. É simplesmente impossível. As pessoas que dizem isso fazem confusão entre acreditar e pensar com sabedoria. É lógico que você não pode mover uma montanha com o simples fato de desejar ou ter vontade de fazê-lo. Tampouco pode ocupar um cargo de chefia simplesmente porque deseja, ou conseguir uma casa de 5 quartos e 3 banheiros, ou aumentar seus rendimentos. Você não pode alcançar uma posição de liderança só porque deseja, mas você pode mover uma montanha se acreditar capaz de movê-la. Você pode alcançar o sucesso acreditando-se capaz de ser bem-sucedido. Nada há de mágico ou místico no poder da crença. A crença age da seguinte maneira: acredite que a atitude de eu sou positivo, eu sou capaz, gera o poder, a habilidade e a energia necessária para realizar qualquer coisa. Quando você crê que pode realizar algo, surge o modo de como realizá-lo. Diariamente, em todo o país, há jovens que começam a trabalhar em novos empregos. Cada um deles deseja, um dia, alcançar o sucesso que acompanha a ascensão aos postos mais altos. Acontece, porém, que a maioria desses jovens não se acredita capaz de chegar ao alto e não chegam. Acreditando que é impossível subir, eles não encontram os degraus que os levarão até lá em cima. Procedem conforme a média das pessoas. Um pequeno número, contudo, acredita realmente que obterá o sucesso e se lança ao trabalho com a atitude de eu vou subir, e apoiados nesta crença, alcançam o cimo. Acreditando que será bem-sucedida e nada há de impossível nisso, essa gente estuda e observa o comportamento dos chefes mais antigos. Aprendem como as pessoas bem-sucedidas atacam os problemas e tomam decisões. A pessoa que se acredita capaz de realizar sempre acha como realizar. Há 2 anos, um jovem conhecido meu resolveu montar uma agência para vender trailers. Muita gente lhe disse que ele não devia, que não seria capaz de montá-la. Suas economias não chegavam a $3.000 e advertiram-no de que o capital necessário para um tal negócio era de muitas vezes aquela quantia. Já pensou na concorrência? Perguntaram-lhe os seus conselheiros. E além disso, que experiência tem você na venda de trailers, de dirigir sozinho um negócio?
Esse jovem, porém, acreditava nele próprio e na sua capacidade de alcançar o sucesso. Prontamente admitiu que lhe faltava capital, que a concorrência era grande e que não tinha experiência. Mas, ponderou ele, tudo indica que a indústria de trailers tende a expandir-se. Além disso, estudei meus concorrentes e cheguei à conclusão de que ninguém nesta cidade será capaz de vender trailers melhor do que eu. Sei que vou cometer alguns erros, mas vou vencer depressa. E assim aconteceu. Não foi difícil arranjar o dinheiro. Sua crença absoluta no sucesso do empreendimento granjeou-lhe a confiança de 2 investidores. E, armado com esta crença, realizou o impossível. Conseguiu que um fabricante de trailers lhe adiantasse uma remessa sem pagamento. No ano passado, vendeu casas rebocáveis no valor de US$ 1 milhão. No ano que vem, diz ele, espero ultrapassar os 2 milhões. Quem crê com firmeza, faz com que a mente trabalhe imaginando meios e modos de fazer. E se você acreditar que será bem-sucedido, os outros confiarão em você. A maioria das pessoas não crê assim, mas alguns, os que habitam a cidade do sucesso nos Estados Unidos, acreditam. Há algumas semanas, um amigo meu, funcionário de um departamento estadual de estradas de rodagem num estado do meio-oeste, contou-me um caso dos que movem montanhas. No mês passado, começou ele, nosso departamento comunicou a várias companhias de engenharia que estávamos autorizados a contratar uma firma para projetar 8 pontes que faziam parte do nosso programa de construção de estradas de rodagem. As pontes deviam ser construídas por US$ 5 milhões e a firma escolhida receberia como comissão pelo projeto aprovado 4%, ou seja, US$ 200 mil. Falei com 20 e uma firma sobre o projeto. As 4 maiores resolveram apresentar suas propostas imediatamente. As outras 17 eram pequenas, dispondo apenas de 3 a 7 engenheiros cada uma. 16 delas ficaram assustadas com o tamanho da obra. Examinaram o projeto, sacudiram a cabeça e disseram: é grande demais para nós. Gostaríamos de executá-lo, mas nem adianta experimentar. No entanto, uma dessas pequenas companhias, que só tinha 3 engenheiros, estudou os planos e respondeu: podemos executar o projeto, vamos apresentar uma proposta. Apresentou-a e ganhou o contrato. Aqueles que se acreditam capazes de mover montanhas fazem-no. Os que procedem de modo contrário não o conseguem. A crença desencadeia a força para realizar. Atualmente, nos tempos modernos, a crença está realizando coisas muito mais importantes do que mover montanhas. O elemento mais essencial, na verdade, o elemento essencial em nossas explorações espaciais, hoje, é a crença de que o espaço pode ser dominado. Sem uma crença firme, inabalável, de que o homem podia viajar no espaço, nossos cientistas não teriam tido a coragem, o interesse e o entusiasmo para levarem avante seus projetos. A crença que o câncer pode ser curado acabará por conseguir a sua cura. Atualmente, fala-se em se construir um túnel sob o Canal da Mancha para unir a Inglaterra ao continente. A construção deste túnel depende de se os responsáveis por ela acreditam ou não na possibilidade de sua realização. A crença nos grandes resultados é a força motora, a força que se acha por trás de todos os grandes livros, dos grandes dramas e das grandes descobertas científicas. A crença no sucesso está atrás de todos os negócios prósperos e das organizações políticas e eclesiásticas. A crença no sucesso é o ingrediente básico, absolutamente essencial para todo aquele que se realiza. Acredite, acredite realmente que vai vencer e você vencerá. Há anos que venho conversando com gente que falhou nos negócios e em várias carreiras.
Tenho ouvido uma série de razões e desculpas como explicação dos insucessos. E à medida que vamos conversando, surge algo especialmente significante. Como que por acaso são feitas observações assim? Para falar a verdade, eu não acreditava que desse resultado. Ou, bem que eu tinha um pressentimento, antes mesmo de iniciar. Ou ainda, para mim não foi surpresa que não tivesse dado certo. Assumir a atitude de quem diz: muito bem, vou tentar, mas não creio que dê certo, traz o insucesso. A descrença é uma força negativa. Quando a mente não acredita ou duvida, atrai razões para apoiar a descrença. A dúvida, a descrença, a vontade subconsciente de falhar, de não desejar realmente ser bem-sucedido, são responsáveis pela maior parte dos fracassos. Duvide e você falhará. Pense na vitória e alcançará o sucesso. Recentemente, uma jovem escritora conversou comigo a respeito de suas ambições literárias. Veio à baila o nome de um dos mais afamados escritores da sua área, que era da ficção. Dizia ela, fulano é um grande escritor e claro que não posso obter o mesmo sucesso que ele. Fiquei muito desapontado com sua atitude, pois eu conhecia o escritor que ela mencionara e sabia que não era super inteligente, super compreensível, nem super mais nada, a não ser, isso sim, super confiante, acreditando que se acha entre os melhores e, portanto, agindo como tal e realizando o melhor. É bom respeitar o líder, aprender com ele, observá-lo e estudá-lo. Não, porém, adorá-lo. Acredite que você é capaz de ultrapassá-lo, de ir mais além. Os que assumem uma atitude secundária ficam invariavelmente em segundo lugar. Encare o fato do seguinte modo: a crença é o termostato que regula o que realizamos na vida. Escute o indivíduo que se arrasta na mediocridade. Ele acredita que vale pouco, portanto recebe pouco. Acredita-se incapaz de realizar grandes coisas e não as realiza. Julga-se insignificante. Daí tudo o que ele faz trazer a marca da insignificância. À medida que o tempo passa, a falta de crença em si mesmo evidencia-se na maneira como fala, anda e age. E a menos que ajuste o seu termostato para diante, irá diminuindo cada vez mais na sua própria autoestima. E como os outros veem em nós o que nós mesmos vemos, ele se amesquinha na estima dos que o cercam. Agora veja as coisas da maneira de uma pessoa que está avançando. Ela acredita que vale muito e recebe muito. Crê que pode realizar tarefas grandes e difíceis, e as realiza. Tudo o que ela faz, o modo por que se comporta para com os outros, seu caráter, seus pensamentos, seus pontos de vista, tudo isso diz: eis um profissional, eis uma pessoa importante. Cada pessoa é o produto de seus próprios pensamentos. Pense positivamente. Ajuste o seu termostato para frente. Lance-se à ofensiva do sucesso com a crença sincera e honesta de que será bem-sucedido. Tenha uma crença positiva e cresça. Há alguns anos, após haver me dirigido a um grupo de homens de negócios em Detroit, conversei com um cavalheiro que se aproximou de mim, apresentou-se e disse: apreciei muito a sua palestra. Poderia o senhor conceder-me alguns minutos? Gostaria muito de discutir com o senhor um caso pessoal. Em poucos minutos, achávamo-nos confortavelmente sentados num café, à espera de uns refrescos. Tenho uma experiência pessoal, começou ele, que se adapta perfeitamente ao que o senhor disse esta noite a respeito de fazermos a mente trabalhar a nosso favor, em vez de contra nós. Nunca disse a ninguém como consegui sair do mundo da mediocridade, mas gostaria de lhe contar isso. E eu, mais ainda de ouvir, respondi. Bem, há 5 anos andava eu mourejando com outro camarada no comércio de tintas e ferragens. Vivia decentemente, de acordo com os padrões médios, longe, porém, do ideal.
Nossa casa era muito pequena e não havia dinheiro para muita coisa que desejávamos. Minha esposa, abençoada seja, não se queixava muito, mas tudo nela transparecia mais resignação à sua sorte do que felicidade. Intimamente eu estava cada vez mais insatisfeito. Martirizava-me sentir que eu estava falhando a minha boa esposa e a meus 2 filhos. No entanto, hoje as coisas são completamente diversas, continuou ele. Hoje possuímos uma bela casa nova, num terreno de 2 acres, e uma casa de campo a algumas centenas de quilômetros ao norte daqui. Não há mais preocupações sobre se podemos enviar os meninos para um bom colégio, e minha mulher não experimenta mais sentimentos de culpa toda vez que gasta dinheiro na compra de roupas novas. No verão que vem, toda a família vai viajar de avião para a Europa, onde passaremos um mês de férias. Estamos realmente vivendo. E como aconteceu tudo isso? Perguntei. Aconteceu, continuou ele, quando, empregando a mesma frase que o senhor usou esta noite, eu dominei o poder de crer. Há exatamente 5 anos tive conhecimento de um negócio com uma companhia de tintas e ferragens aqui em Detroit. Nesta ocasião, morávamos em Cleveland. Decidi verificar, na esperança de ganhar um pouco mais de dinheiro. Cheguei aqui numa tarde de domingo, mas a entrevista só devia realizar-se na segunda-feira. Após o jantar, sentei-se no meu quarto, no hotel, e por alguma razão senti-me desgostoso comigo mesmo. Por quê? Perguntei a mim mesmo. Eu nada mais sou do que um indivíduo falido da classe média? Por que vou tentar obter um negócio que representa um progresso tão pequeno? Até hoje, não sei o que me impeliu a fazê-lo, mas arranquei uma folha do bloco do hotel e nela escrevi os nomes de 5 pessoas que eu conhecia muito bem há vários anos e que me haviam excedido de longe, quer no poder de ganhar dinheiro, quer no de arranjar empregos de responsabilidade. 2 eram antigos vizinhos que se haviam mudado para belas residências. 2 outras, camaradas para quem eu havia trabalhado. E a quinta, um cunhado. Em seguida, e, continuo sem saber o que me forçou a isso, perguntei-me o que tinham os meus 5 amigos e que eu não tenho, além de melhores empregos. Comparei a sua inteligência com a minha e, honestamente, não vi em que fossem eles melhores do que eu. Tampouco, na verdade, podia dizer que tivessem tido melhor educação ou que fossem melhores em integridade e hábitos pessoais. Finalmente cheguei ao exame de outra qualidade do sucesso de que tanto se ouve falar, a iniciativa. Aqui, embora contrariado, fui obrigado a admiti-lo. Neste ponto, o meu relatório mostrava que me encontrava muito abaixo dos meus amigos que haviam sido bem-sucedidos. Eram cerca de 3 horas da madrugada, mas eu tinha o cérebro espantosamente claro. Via pela primeira vez onde estava o meu ponto fraco. Eu descobri que havia me atrasado. Sondando-me cada vez mais profundamente, descobri a razão pela qual me faltava iniciativa. É que internamente não acreditava que eu valesse grande coisa. Permaneci sentado o resto da noite, revivendo, tanto quanto era possível lembrar-me, como a falta de fé em mim mesmo havia me dominado e como eu havia utilizado minha mente para trabalhar contra mim. Verifiquei que havia passado todo esse tempo pregando. A mim, porque não podia avançar, em vez de dizer que o podia fazer. Havia-me desvalorizado. Encontrei traços dessa autodepreciação em tudo o que havia feito até aquele momento. Então raiou como uma aurora que ninguém mais acreditaria em mim até que eu próprio me acreditasse. Tomei, pois, uma decisão. Estou procedendo como um tipo inferior, de segunda classe. De agora em diante, hei de me vender caro. Na manhã seguinte, ainda estava possuído daquela confiança. E durante a entrevista para o emprego, submetia ao primeiro teste.
Antes de chegar para ser entrevistado, pensava se teria a coragem de pedir 750 ou $1.000 a mais do que ganhava onde me achava empregado. Mas agora, depois de verificar que eu era um homem de valor, elevei a quantia para $3.500 e consegui-os. Consegui vender-me assim, porque depois de uma longa noite de autoanálise, descobri em mim coisas que me tornavam muito mais vendável. 2 anos após haver arranjado esse emprego, firmei a reputação de homem que sabe conseguir negócios. Depois, entramos numa crise que me tornou ainda mais valioso porquanto eu era um dos melhores negociantes naquela indústria. A companhia foi reorganizada e eu recebi um estoque substancial, mais um grande aumento de salário. Acredite em si mesmo que as coisas boas começarão a surgir. Sua mente é uma fábrica de pensamentos. É uma fábrica muito operosa que produz incontáveis pensamentos por dia. São encarregados da produção, neste estabelecimento, 2 capatazes, a quem chamaremos de Senhor Triunfo e Senhor Derrota. O Senhor Triunfo encarrega-se de produzir pensamentos construtivos, positivos. É especializado em produzir as razões pelas quais você é capaz, é qualificado e quer. O outro capataz, o Senhor Derrota, produz pensamentos depreciativos, negativos. É perito na produção de razões pelas quais você se sente incapaz, fraco e inadequado. Sua especialidade é a cadeia de pensamentos do tipo: por que você há de falhar? Ambos, o Senhor Triunfo e o Senhor Derrota, são muito obedientes, estão sempre atentos. Para chamá-los, basta fazer um aceno que eles comparecem imediatamente. Se o sinal é positivo, o Senhor Triunfo adianta-se e começa a trabalhar. Da mesma forma, um sinal negativo faz com que se apresente o Senhor Derrota. Para ver como eles trabalham para você, tomemos um exemplo. Fale consigo mesmo. Hoje é um dia horrível. Este sinal aciona o Senhor Derrota, que se põe a fabricar uma porção de fatos para provar que você está certo. Ele lhe sugere que está muito quente ou muito frio, que os negócios correrão mal, que as vendas cairão, que os outros estarão com todas as vantagens, que você pode ficar doente, que sua esposa estará intratável. O Senhor Derrota é tremendamente eficiente. Em pouco tempo ele dominou você. O dia está ruim. Antes que você se dê conta, o dia está péssimo. Diga, porém, assim: o dia hoje está ótimo e estará fazendo um sinal para que o Senhor Triunfo comece a agir. E ele lhe dirá que hoje o dia está maravilhoso, fresco, bom de ser vivido. Hoje você poderá realizar um bocado de trabalho. E o dia corre bem. Do mesmo modo pelo qual o Senhor Derrota é capaz de lhe demonstrar por que você não pode convencer Mr. Smith, o Senhor Triunfo lhe provará o contrário. O Senhor Derrota convencê-lo-á de que você vai falhar, enquanto que o Senhor Triunfo demonstrará que você será bem-sucedido. O Senhor Derrota preparará um brilhante caso para pôr você contra Tom, e o Senhor Triunfo exporá cada vez mais razões pelas quais você deve gostar de Tom. Quanto mais trabalho você der a um desses capatazes, mais forte ele se tornará. Se você conferir mais encargos ao Senhor Derrota, ele reunirá mais pessoal e ocupará mais espaço na sua mente. Eventualmente, tomará conta de toda a divisão produtora de pensamentos, e virtualmente todos os pensamentos serão de natureza negativa. A única coisa certa a fazer é despedir o Senhor Derrota. Você não precisa dele, não há de querer que fique à sua volta, dizendo-lhe a toda hora que você não pode, não está preparado, que vai falhar e outras coisas assim. O Senhor Derrota não o ajudará a ir aonde você deseja, portanto, fora com ele. Use o Senhor Triunfo durante 100% do tempo que você dispõe. Quando um pensamento se meter na sua cabeça, peça ao Senhor Triunfo que trabalhe para você, e ele lhe mostrará como você será bem-sucedido. De hoje para amanhã,
cerca de 11.500 novos consumidores terão entrado nos Estados Unidos. Está aumentando o recorde de crescimento da população. Nos próximos 10 anos, esse aumento é calculado conservadoramente em 35 milhões. Isso representa a população urbana conjunta de nossas 5 maiores cidades: Nova York, Chicago, Los Angeles, Detroit e Filadélfia. Imagine só: novas indústrias, novos caminhos abertos pela ciência, mercados em expansão, tudo isso representa oportunidades. São boas novas. Esta é uma época maravilhosa para se viver. Tudo indica que serão batidos os recordes da demanda da gente altamente qualificada em todos os terrenos, gente que seja superiormente capaz de influenciar os outros, orientar o trabalho e servi-los com a capacidade de um líder. E os que preencherão essas posições de liderança são os adultos ou quase adultos de hoje. Um deles é você. É claro que a garantia da expansão não significa a garantia do sucesso pessoal. Em toda a sua longa trajetória, os Estados Unidos vêm progredindo, mas basta um simples olhar para ver que milhões e milhões de pessoas, na verdade, a maioria delas, lutam sem obter realmente o sucesso. A maioria moreja na mediocridade a despeito do recorde das oportunidades que se ofereceram nas 2 últimas décadas. E no período de expansão que se descortina para a frente, a maior parte dos indivíduos continuará a se preocupar, a temer, a rastejar pela vida, sentindo-se insignificante, desconsiderada, incapaz de fazer o que deseja. Consequentemente, o procedimento deles lhes conferirá uma parca recompensa, uma reduzida felicidade. Os que converterem a oportunidade em recompensa, e permita-me dizer que eu creio que você é um desses, pois de outro modo confiaria na sorte e não se importaria em ler este livro, serão os sagazes que realmente aprenderão a pensar que alcançarão o sucesso. Entre. A porta do sucesso está mais aberta do que nunca. Coloque-se na fila, agora que você vai juntar-se ao grupo dos escolhidos que vão conseguir o que desejam na vida. Esse é o primeiro passo para o sucesso. É básico, não pode ser dispensado. Primeiro passo: acreditar em si mesmo, acreditar que é capaz de ser bem-sucedido. Como desenvolver a força da crença? Aqui estão 3 instruções com as quais adquirir e aumentar a força da crença. 1. Pensar sempre no sucesso, nunca no insucesso. No trabalho ou em casa, pensar que vai ser bem-sucedido em vez de pensar que será derrotado. Quando se vir em face de uma situação difícil, pensar: eu hei de vencer, e não: provavelmente eu perderei. Quando concorrer com alguém, dizer sempre: sou igual aos melhores, e nunca: ele me sobrepujará. Quando surgir uma oportunidade, pensar: sou capaz de fazer, e nunca: sou incapaz. Permitir que o pensamento de ser bem-sucedido domine todo o seu processo mental. Pensando no sucesso, você condiciona o seu cérebro a criar planos que levam ao sucesso. O pensamento na derrota opera exatamente em sentido oposto, condicionando a mente a produzir outros pensamentos que conduzem ao insucesso. 2. Lembre-se regularmente de que você é melhor do que pensa ser. As pessoas que venceram não são super-homens. O sucesso não exige uma superinteligência nem qualquer elemento de natureza mística, bem como não se apoia na sorte. As pessoas bem-sucedidas nada mais são do que gente que desenvolveu o poder de acreditar em si mesma e naquilo que realiza. Jamais, sim, jamais se desvalorize. 3. Acredite com força. O tamanho do seu sucesso é determinado pela intensidade de sua crença. Ter pequenas ambições é esperar obter pouco. Aspire a grandes coisas e obtenha grandes sucessos. E lembre-se também de uma coisa:
As grandes ideias e os grandes planos são muitas vezes mais fáceis e certamente não mais difíceis do que os pequenos. Mr. Ralph J. Cordner, presidente do conselho da General Electric Company, assim se pronunciou numa conferência sobre a liderança. Precisamos que todos os que aspiram à liderança por si e por sua companhia tomem a determinação de empreender um programa pessoal de autodesenvolvimento. Ninguém vai ordenar a um homem que se desenvolva. Ficar um homem para trás ou avançar em terreno de sua capacidade é questão que apenas dele depende. É algo que exige tempo, trabalho e sacrifício. Ninguém pode fazê-lo por você. O conselho de Mr. Cordner é correto e prático. Siga-o. As pessoas que alcançam os mais altos degraus na direção dos negócios, sejam no que respeita a vendas, engenharia, obras religiosas, literatura, ação e todos os outros terrenos, conseguem-no por seguirem consciente e continuamente um plano de autodesenvolvimento e crescimento. Qualquer programa de treinamento, e este livro são justamente isso, deve realizar 3 coisas. Deve fornecer conteúdo, ou seja, o que fazer. Em segundo lugar, apresentar um método, o como fazer. Em terceiro, enfrentar a prova mais séria, ou seja, obter resultados. O que do seu programa de treinamento pessoal de sucesso apoia-se nas atitudes e técnicas empregadas pelas pessoas bem-sucedidas. Como procedem elas? Como vencem os obstáculos? De que modos adquirem o respeito dos outros, que a situa à parte da gente comum? Como pensam? O como do seu plano de desenvolvimento e crescimento é uma série de conselhos concretos quanto à maneira de agir. Serão encontrados em todos os capítulos. Orientará o seu trabalho. Aplique-os e verifique por si mesmo. E que dizer da parte mais importante do treinamento, os resultados? Considerado em conjunto, a conscienciosa aplicação do programa aqui apresentado trar-lhe-á o sucesso, de maneira que agora talvez pareça impossível. Parcialmente, segundo os seus componentes, ele lhe conferirá uma série de recompensas tais como maior respeito por parte de sua família, a admiração de seus amigos e sócios, a convicção de se sentir útil, de ser alguém, de ter umas posições definidas, de obter mais dinheiro e um melhor padrão de vida. O treinamento será autoexecutado. Não haverá ninguém lhe sussurrando aos ouvidos o que fazer e como fazer. Este livro será o seu guia, mas somente você será capaz de se entender. Somente você poderá obrigar-se a seguir esse treinamento. Somente você será capaz de se corrigir quando achar que não o está seguindo adequadamente. Em suma, você vai treinar-se a obter sucessos cada vez maiores. Você já possui um laboratório completamente equipado no qual pode trabalhar e estudar. Este laboratório é tudo o que existe à sua volta. Consiste de seres humanos e fornecer-lhe-á todos os exemplos possíveis das ações do homem. E não há limite para o que você poderá aprender, uma vez que se veja como cientista em seu próprio laboratório. E há mais ainda, você não precisa comprar nada nem pagar coisa alguma. Não há taxas e você poderá usar livremente o laboratório pelo tempo que desejar. Como diretor do seu próprio laboratório, você desejará fazer o que todo cientista faz: observar e experimentar. Você não acha surpreendente que a maioria das pessoas entenda tão pouco o modo de proceder dos outros, embora esteja cercada de gente durante toda a sua vida? É que essa maioria não consiste de observadores experimentados. Um objetivo importante deste livro consiste em ajudá-lo a treinar a observação e a penetrar profundamente as ações humanas.
Você desejará saber por que João causa tanto sucesso enquanto que Tom passa apenas despercebido. Por que certas pessoas têm tantos amigos e outras tão poucos? Porque há gente que aceita de bom grado o que uma pessoa lhe diz, ao passo que ignora a outra que lhe diz a mesma coisa. Uma vez treinado, você receberá valiosos ensinamentos através apenas do simples processo da observação. Eis aqui duas sugestões que o auxiliarão a tornar-se um experimentado observador. Escolha para um estudo especial as duas pessoas mais bem-sucedidas e as duas mais fracassadas que você conhece. Depois, à medida que o livro for progredindo, observe quão de perto o seu amigo próspero segue os princípios do sucesso. Repare também como o estudo dos dois extremos o ajudará a verificar a sabedoria que existe em seguir as verdades delineadas neste livro. Cada contato que você mantiver com outra pessoa lhe fornecerá uma oportunidade para ver o desenvolvimento dos princípios do sucesso em ação. O seu objetivo é tornar rotineiras as ações que conduzem ao sucesso. Quanto mais praticarmos, mais cedo se tornará uma segunda natureza agirmos do modo que desejamos. Quase todos nós temos amigos que cultivam coisas como hobby, e já os ouvimos dizerem algo assim: é formidável ver aquelas plantas crescerem. Observe como respondem ao alimento e à água. Veja como estão, hoje, muito maiores do que na semana passada. Realmente é emocionante observar o que pode acontecer quando os homens colaboram cuidadosamente com a natureza. É, porém, 10 vezes mais fascinante observarmos como respondemos ao nosso próprio programa de orientação dos pensamentos, por nós mesmos cuidadosamente administrado. É engraçado sentir-se cada vez mais confiante, mais efetivo, mais próspero, dia a dia, mês a mês. Nada, absolutamente nada, lhe causará maior satisfação na vida do que saber que você se encontra na estrada do sucesso e da realização. E nada representa desafio maior do que arrancar o máximo de você. Neste livro são feitos todos os esforços para apresentar, de maneira clara e simples, os princípios da realização. Agora, 3 conselhos que o ajudarão a obter o máximo rendimento desta obra. 1. Leia o livro todo o mais breve possível, não, porém, demasiadamente depressa. Sature-se de cada ideia e de cada princípio até ver de que maneira ele se aplica exatamente a você. 2. Em seguida, passe uma semana estudando de fato cada capítulo. Um excelente plano consiste em anotar num cartão o sumário do princípio focalizado no fim de cada capítulo. Todas as manhãs, durante uma semana, diga para si mesmo: hoje vou aplicar esses princípios. Depois, leia-os em voz alta. Carregue o cartão com você e durante o dia leia-o várias vezes. Depois, à noite, passe em revista os sucessos que você obteve com a aplicação de cada regra e elabore soluções para proceder melhor ainda no dia seguinte. 3. Após despender uma semana com cada capítulo, releia o livro pelo menos uma vez por mês durante um ano. De cada vez que o ler, avalie o seu próprio rendimento e esteja sempre pronto para aprimorar-se ainda mais. E, por favor, prometa que vai realizar o treinamento de acordo com o programa, um programa definido. Muita gente sente-se fisicamente aflita se perde uma refeição ou mistura os dias com as noites. Reserve diariamente uma hora certa para treinar nos princípios do sucesso. Obrigada por ouvir até o final. E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos.